Bom dia, boa noite, boa tarde, compas do rolê mais longo, tudo bem com vocês? Hoje vamos aproveitar esse dia ensolarado pra gente começar um novo... Nossa senhora, essa pessoa, nossa senhora, gente, a pessoa não sabe dirigir. Ai, né? Vamos lá! Vamos começar hoje um novo quadro do Rolê Mais Longo, o Rolê Mais Longo Livros! Isso mesmo! Como você deve ter notado, esse canal não é um canal como os outros. Parafraseando o Carlão, né, que também tem um canal que não é como os outros. Eu vou deixar por aqui o link pro canal deles, o card. Aí é o seguinte, nesse canal a gente fala sobre política, a gente fala sobre cinema, a gente fala sobre questões do dia a dia, a gente fala sobre questões do trabalho, a gente fala sobre motoqueiragem também. Nossa, só essas pessoas, gente. Galera, compra o carro, né? Não tem a menor ideia de trânsito, não se preocupa, não sabe o que é o trânsito, dirige do jeito que quer e acha que sabe o que está fazendo, né? A gente fala muito sobre isso aqui também. Mas hoje a gente vai falar sobre literatura. E vamos falar sobre literatura policial brasileira. E aí, você acha que tem literatura policial brasileira boa? Né? Assista aí e descubra! Vamos lá! Já dá like, comenta, diga o que você acha do assunto. E lá vem a vinheta! Mesmo naquela hora, o trecho da rua era movimentado. Se jogasse fora a carteira, em pouco tempo ela seria encontrada por alguém. Esperou o momento propício e saiu da caixa e largou a carteira a uma distância que lhe permitisse ver quem a pegaria. Pessoas vindas dos bares e restaurantes da Avenida Atlântida, casais de namorados, pequenos grupos de rapazes, passaram indiferentes pelo local. O menino achou que era porque estava escuro naquela parte da calçada. Saiu novamente da caixa e deu um pequeno chute na carteira, deslocando-a para um trecho mais iluminado. Voltou para a caixa. Quando viu o homem se aproximando, não teve a menor dúvida de que seria ele. Andava e olhava como que não perdia nada, e ele de fato a viu muito antes do que haveria qualquer transeunte. Apressou o passo, olhou para os lados, abaixou-se com agilidade e graça, pegou a carteira e meteu-a no bolso sem parar para examiná-la. Ei, gente, o negócio é o seguinte, eu já vou falando lá o que sim, existe romance policial de qualidade brasileiro, tá? Existe há um bom tempo, e hoje a gente vai falar de um autor contemporâneo, o Luiz Alfredo Garcia Rosa, ou Garcia Rosa, como eu gosto de chamar. Pô, esse cara pelo menos olhou pro lado. E ele é um cara muito legal, é um autor carioca que faleceu há poucos anos, ele faleceu há 4 anos só. E ele teve uma carreira bem interessante, ele começou a escrever já mais velho, tá? Ele era um professor da UFRJ, na área de psicologia. E como ele tinha esse interesse, né, em literatura, e começou a trabalhar com isso, começou a fazer, escreveu um primeiro livro que foi muito bom. E esse livro que a gente vai comentar hoje é o segundo livro, tá? E ele escreveu o primeiro livro e ele já se aposentou de dar aula. Ele saiu da academia e foi direto para as prateleiras, né? Isso é muito legal, pouca gente consegue fazer isso porque é muito difícil viver de literatura. E o Garcia Rosa conseguiu. Parabéns, amigo. E o cara era muito bom, intelectual, escrevia bem. E desde seu primeiro livro ele já mostrou, né, que sabia o que estava fazendo. Nesse segundo romance dele, que é o Achados e Perdidos, ele continua a história com o seu delegado Espinosa, que inclusive ele escreveu todos os livros que ele escreveu, menos um, tem ele como personagem principal. E nesse segundo livro do Espinosa, ele vai continuar com uma questão bem parecida, que é a solução de um crime acontecido ali no Rio de Janeiro, tá? O Garcia Rosa é um autor bairrista, tá? Porque tudo dele acontece no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o centro do universo dos personagens. E isso é bem legal, porque isso não deixa você ficar achando que questões geográficas vão modificar alguma coisa do roteiro, né, da narrativa, desculpem, do livro. E no caso dele não. A cidade faz parte da narrativa. O Rio de Janeiro está ali como parte da história, né? Ele ajuda a contar a história. Os bairros, os locais onde as pessoas estão, as ruas, elas ajudam a situar as características sociais dos personagens. E como é uma capital, né, do país, é uma cidade muito conhecida, é bem fácil você se relacionar a ela. Você já viu alguma dessas partes na TV, sabe, das novelas, do cinema,
comentado em outros livros, etc. Você já visitou, né, uma das cidades mais visitadas do país. Então isso ajuda a dar uma boa ideia de onde se passa as questões que os personagens se tratam. Como bom romance policial, tem um crime que acontece, né? E tudo começa de uma maneira bem simples, bem besta, que é uma perda de uma carteira por um delegado bebum. Um delegado aposentado bebum que está saindo do restaurante e perde sua carteira, e daí vai acontecer tudo que rola no livro. Essa situação prosaica, né, de uma questão teoricamente bem simples e que nem é um crime, ela vai levar para todo o universo que a gente vai estudar, que é o universo da prostituição, o universo da venda de drogas, né, do tráfico, o universo da polícia que está envolvida com o tráfico. E vamos lembrar, né, Rio de Janeiro contemporâneo, né, ele se passa mais ou menos no mesmo tempo que o cara escreve. Então a gente tem celulares, a gente tem toda essa questão, né, do Rio de Janeiro como ele é hoje. E ele não faz nenhum ajuste, tá? Não é um Rio de Janeiro idílico, não é um Rio de Janeiro lindo, não é um Rio de Janeiro que é uma maravilha. É o Rio de Janeiro do dia a dia que as pessoas convivem. As pessoas, ô amigo, cuidado. O que a gente tem que lembrar é o seguinte, né? A maioria das pessoas vivem lá no Rio de Janeiro, apesar da treta toda que tem. Hoje em dia nós estamos vendo lá, você tem uma guerra quase lá, com uma guerra civil basicamente, né, da polícia com os criminosos. Nós temos até uma facção evangélica radical que expulsou todas as outras religiões dos morros, né, do morro não, né, das localidades onde eles estão trabalhando. Isso é uma coisa muito doida, e o mais doido ainda é que eles fazem uma ligação com umas questões judaicas que, gente, não faz sentido, né? Porque afinal de contas, esse povo... Será que eles sabem que judeu não acredita em Cristo? É melhor não falar isso, né? Porque vai que o pessoal acha que eu estou criticando a facção e ficam bravinhos com isso. Ó, as HD do Estado, aí, ó. Aí o que que tem? Deve ser o presidente saindo, ó, Lulinha, passeando. Ou então alguma outra grande figura, né? Mas aí o que que tem? Voltando, esse livro, ele começa com essa pequena questão de perda de carteira e vai parar no tráfico e vai cair em assassinato. E tudo isso, gente, é para discutir um monte de questões, como são as relações pessoais, a questão de solidão, questão de envelhecimento, sabe? Ele fala de um monte de coisas, além da questão do mistério e da solução do crime. Que isso é muito legal, que ele não fica só na questão básica que seria a solução do crime. Ele vai além disso, né? Tem as questões pessoais dos personagens, tem a questão de como os personagens se relacionam com a cidade e tudo isso. Isso acaba gerando um romance muito mais interessante, né, do que parece. Olha o coleguinha aí, ó, querendo correr com a tederezinha dele que não corre. Vai, anda com esse trambolho aí. Aí é o seguinte, a gente tem que lembrar que numa história, né, num crime, tem várias questões a ser olhadas, testemunhas, as pessoas são realmente envolvidas e tal. E todos esses personagens, eles vão ter sua voz durante a narrativa. E isso é muito legal, porque ele faz tudo isso e ele não desvia da questão principal, que é essa ideia, né, do nosso querido Spinoza tentando solucionar o crime. E o crime, vamos lá, vocês acham que o crime é o quê? É a perda da carteira? Não, né? Vai rolar um assassinato aí envolvendo pessoas que estão ligadas a essa carteira, e daí se desenvolve toda a história. Isso é muito legal, tá? Porque você acha, vai para um lado, vai para o outro, tem alguns plot twists, os personagens vão se relacionando de várias maneiras, sabe? É muito legal. E ele faz uma coisa muito boa, que ele dá com as tramas paralelas de uma maneira que elas não interfiram com a trama principal, tá? E acaba sendo um esquema muito bom para você ler o livro rápido. É um livro que não vai te encher o saco, é um livro que vai te deixar bastante curioso para o que acontece, sabe? Os personagens, eles não são personagens esquecíveis da trama,
você lembra de todos eles, até os personagens que foram mortos. Vocês sabem a importância deles para a narrativa, e isso é muito bom. Então é o seguinte, gente, se vocês quiserem ler um bom romance policial, ainda mais brasileiro, se eu fosse vocês, ia atrás do nosso querido Garcia Rosa. E pode pegar, vai do primeiro, tá? Porque eu fiz uma confusão entre os livros dele. Eu comecei, eu li o primeiro, depois eu li um que tá lá pelo 5º livro do personagem, entendeu? Aí fica uma bagunça na minha cabeça. A linha do tempo do personagem, mas tudo bem, isso acontece, né? Um dos melhores leitores. E aí, vamos lá, vocês curtem esse tipo de conteúdo? Eu espero que sim, tá? Porque ele vai aparecer mais por aqui. E vamos lá, leiam literatura brasileira, leiam mais para você não virar uma pessoa que acredita no Zap. E vamos lá, mais leitura, mais grau e menos inveja. E nos vemos no próximo vídeo.